Todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus e depois aqueles que estiveram ontem e tiveram o prazer de voltar hoje para também continuarmos a crescer. É verdade que alguns que vieram ontem não vieram hoje, mas isso também, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. O importante é que você está aqui. Amém? Às vezes nós valorizamos tanto aqueles que faltam e aqueles que estão presentes se sentem até menosprezados. Mas o maior valor de uma igreja não é os que faltarem, é os que estão presentes. Porque os que estão presentes é que valorizam. Os que estão ausentes não acham tão importante. E é por isso que a Bíblia fala: muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos, né? Em uma plantação existe colheita. No mesmo pé de café, você tem café de primeira qualidade, de segunda qualidade e até o café de terceira qualidade, que é o café de cata, que são os últimos cafezinhos que ficam lá, caem no chão. O de primeira qualidade, ele é vendido por um preço alto. O de segunda qualidade, ele é vendido por um preço mais acessível. E o de terceira qualidade, ele nem é vendido, ele é doado para os catadores moerem o café. O importante é você olhar para dentro de você e dizer assim: quem eu sou e o que eu sou. Você está aqui? Quem eu sou e o que eu sou. Que nós podemos, irmãos, nós podemos achar que somos muito importantes e não temos valor nenhum. Nós também podemos nos achar que somos insignificantes e sermos verdadeiramente valorizados, né? Porque o valor não está naquilo que você declara de si mesmo. O valor está naquilo que você produz, naquilo que você realiza. Isso é que é importante. E quando Deus escolheu o seu filho Jesus, ele escolheu quem? O melhor, não foi? Para fazer o quê? O pior. Olha, o melhor foi escolhido para fazer a pior coisa. O melhor foi escolhido para ser considerado maldito. O melhor foi escolhido para ser desprezado. O melhor foi escolhido para ser humilhado. O melhor foi escolhido para ser ninguém. Ele foi tão insignificante nos seus dias que ele foi sepultado numa campa emprestada. Jesus, irmão, só tem valor hoje para nós, que o temos como nosso Salvador. Mas naqueles dias, ele não era absolutamente nada. E é tão interessante que, quando Paulo começa a falar sobre isso, e ele vai para o rei Agripa e diz assim: não, ele está falando de um cara aí, ele está falando de um cara que morreu aí, que foi crucificado. Ele diz que ressuscitou, mas ninguém nunca nem viu. Quando Paulo anuncia o poder, o milagre, o próprio rei diz: eu lá sei de que ele está falando. Está falando de um cara aí, que ninguém nem sabe quem é, que diz que morreu, mas que ressuscitou. E quando ele começou a conversar com o rei Agripa: olha, você para com esse negócio que você vai acabar me convencendo de ser cristão também. O importante, irmão, não é o que as pessoas dizem que tu tens valor. O importante é que Deus te valoriza e você é importante. Vou repetir de novo que só alguns receberam isso. O importante não é aquilo, o valor que dizem que você tem. O importante é o valor que você realmente tem. Por quê? Porque o teu valor
é maior do que um valor de rubi. Amém? Nós somos comprados por um preço muito alto, o preço de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vinha conversando com o pastor Edivaldo, e eu quero pedir permissão a ele, fazendo menção de uma conversa que nós tivemos no carro, sobre aquele humildade. E na nossa conversa, ele citou um texto bíblico, que eu tenho citado muito, mas ele tem ficado vago. Eu agora, enquanto estava aqui, fui pesquisar melhor, fui olhar nas minhas anotações, para que eu fale e prove, né? Fale e prove. Na versão revista corrigida, se você quiser abrir aí, essa vai ser a nossa introdução da meditação de hoje. Capítulo 12 do livro de Romanos, versículo de número 16. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 16. Olha, o texto na revista corrigida, que vocês, na sua grande maioria, têm em mãos, diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12, 16. E nós íamos conversando no carro que esse texto tem sido usado de forma muito errônea entre nós. Porque quando você fala essa palavra humildade, nós fomos ensinados a sermos simples, humildes na forma de ser. Inclusive até uma vergonha quando você entra na igreja muito enfeitado, as pessoas, aquele irmão devia de ser mais humilde, né? Quando o pastor é muito vaidoso, então aquele pastor é vaidoso, devia se acomodar as coisas mais humildes, diz a Bíblia. Mas o texto não diz isso. E nós fomos durante muitos anos ensinados de forma errada. O texto diz, olha, aceite trabalho humilde. A palavra, ela vem do grego, só para que você, eu notei aqui, que é para que nós não, eu não gosto de falar desse negócio de grego, eu não sou grego, mas ela veio da palavra tapeinos, no grego, que não tem nenhuma derivação certa, correta, mas ela diz, olha, que não se levanta muito do chão, é uma metáfora. É como uma condição humilde, de grau baixo. Olha, já está falando de pessoas, não está falando de coisas. Depois ela vem, abatido pela tristeza, rebaixado, deprimido, humilde de espírito, humilde no mau sentido, também outra, que se comporta de forma humilhante, ou que se submete à servidão. Se você for ler esse mesmo texto na NVI, eu, graças a Deus, tenho tudo aqui. Porque um dia, quando eu fui pregar com um iPad numa igreja, Assembleia de Deus, eu fui chamado de vaidoso por causa disso. Pastor, isso é muita vaidade. Tem que ter Bíblia, papel na mão. Então devia andar com um pergaminho debaixo do braço, né? Porque isso também é modernidade. Ou então devia pegar as pedras de Moisés, que estava escrito na pedra, tinha que andar com a pedra para baixo e para cima, né? Você veja como as pessoas, irmãos, não pensam. Da mesma forma, a nova tradução na linguagem de hoje tem sido tão criticada no nosso ambiente, no nosso meio assembleiano, mas tem sido muito criticada, até expurgada. Mas o que é engraçado é que quem fez a NTLH foi o mesmo que fez a revista corrigida. É toda, tanto uma quanto outra, é da Sociedade Bíblica Brasileira. É a mesma coisa que você usa uma roupa
Você veste uma roupa da Gap, comprada na América, e a Gap comprada nos Estados Unidos. De quem é a roupa? Da Gap. É tudo igual. O costureiro que foi outro, mas a formação é uma coisa só. Por que a Assembleia de Deus condena a NTLH? Porque a NTLH, a nova linguagem da tradução de hoje, não é feita pela CPAD. É tudo financeiro. Não tem honestidade nisso, é grana. Porque para eles comprarem os direitos custariam caro. Então, como eles já têm um direito, que é a revista corrigida, que é livre, ninguém paga nada, porque tem 2 edições livres que ninguém paga. Então, olha, eu vou usar essa edição livre e vou condenar as outras. Essa é a realidade da coisa. Mas isso é um outro assunto. Então, quando nós olhamos de humildade, irmão, o texto fala claramente aqui, olha. Diz assim, verso 16, né? 12, não está aqui, está no outro. Romanos 12, verso 16, na nova linguagem de hoje, que é português do Brasil. Eu tenho dito o seguinte, a revista corrigida, ou a revista atualizada, é feita para português de Portugal. Não tem nada a ver com nossa linguagem, nossas expressões. Não foi feito para nós. Agora, a linguagem de hoje foi feita especificamente para a nossa linguagem, o nosso falar do dia a dia. A NVI também foi feito mais próximo da nossa linguagem, inclusive o revisor da Bíblia Nova Versão Internacional foi o pastor Abraão de Almeida. O pastor Abraão de Almeida foi um dos revisores dessa Bíblia, foi feita pela editora Vida. E a editora Vida cedeu, a Vida americana, cedeu os direitos a algumas revistas, à editora Vida brasileira, que também cedeu o direito à Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então eles também estão editando e pararam de condenar, porque no começo também era proibida. Não se podia fazer isso. Mas depois, agora já pode. E depois já pode. Mas, na nova linguagem de hoje, que é na linguagem brasileira, diz assim, ó, o mesmo texto, você não tem aí, eu vou ler. Alegrem-se, o verso 16, 15. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Tenham todos, preste atenção como é muito diferente daquilo que nós pensávamos a vida inteira. Tenham por todos o mesmo cuidado, quer dizer, por pessoas. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Já mudou, não é? Já não tem nada a ver daquilo que nós falamos no carro lá. Aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Olha aí que coisa gostosa. Ele está dizendo para mim e para você, olha, pare de achar que você é importante. Pare de achar que você é alguém. Não se valorize diante dos outros. Deixe que os outros te valorizem. Quer ser aplaudido? Não busque aplauso para você. Deixe os outros te aplaudir, que assim você vai crescer um pouquinho mais. Amém ou não amém? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o assunto hoje, irmão, é mudança de mente. Eu vou falar sobre o tema, o poder da fé. Nós precisamos entender que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Amém ou não amém? Agora, eu vou perguntar de novo. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Amém ou não amém? Deus é o quê? Deus é o quê? Dono do ouro, dono da prata. Deus é rei. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é que tem poder para construir. Deus é que tem poder para tudo. Amém ou não amém? Ele fez você imagem semelhante dele. Significa que você tem que ter a mesma autoridade e o mesmo poder dele. Amém ou não amém?
Ora, se eu sou imagem e semelhança, eu tenho meu filho, eu sou o pastor presidente da igreja, o meu filho é o pastor vice-presidente, eu saio, ele é o presidente. Olha, meu filho, aqui não, eu digo para ele, aqui não tem primeiro nem segundo. O que eu falo é lei, e o que você fala depois de mim torna-se lei. Eu posso até não concordar, mas eu vou dar um jeitinho para consertar o que você falou, para nem para você ficar menosprezado e as coisas não ficarem ruins para ninguém. Da mesma forma você pode não concordar com tudo que eu faço, mas se eu falei, você tem que dar um nozinho para poder chegar aonde eu quis. Por quê? Porque nós somos a imagem, nós somos o reflexo, nós somos a clara visão de Deus. Quando eu olho para você, eu tenho que ver Deus na tua vida. Eu tenho que ver Deus em você. Quando tu olhas para mim, tu tem que ver Deus em minha vida. Por isso que esse texto de Romanos, ele é muito importante. Não se ache melhor do que ninguém. Valorize o teu irmão, que você vai ser valorizado. Honre os outros, que você será honrado. Aplauda, que você será aplaudido. Tem um texto, aquele que abençoar, como é que é o texto? Aquele a quem? Quem é que sabe? Eu não me lembro como é que é. Como é que é? Fala para mim aí. Aquele que abençoar, quem é que vai ser abençoado? Eu te abençoo, a bênção não vai para você. Eu é que sou abençoado, porque eu não tenho poder para mudar nada. Eu não tenho poder para mudar a tua vida. Mas o fato de eu estender para você uma bênção, essa bênção vem para mim, e o Deus que abençoa a mim e a você, te retribuirá. Você vê como é um ciclo, irmão. Você dá e vos será dado. Você põe a mão, põe para lá e vem para cá. Você faz isso, ó. Então isso é muito interessante. Nós precisamos aprender e mudar a nossa forma de ver as coisas, porque isso vai mudar a nossa vida. Havia um garoto que ele era catador de lixo. Ele era catador de lixo. E quando ele ia no lixão, esse garoto via uma casa muito bonita. No caminho do lixão, havia uma casa grande, bonita. Ele morava numa casa junto com seus pais, construída de papelão, de resto de lixo. Mas aquele garoto, com 7, 8 anos de idade, ia ajudar os pais a catar lixo, mas passava naquela casa. Um dia ele bateu na porta da casa e perguntou: quem mora aqui? Fulano de tal. Qual é a profissão dele? Ele é engenheiro mecânico. Aquele menino falou: então já sei o que eu vou ser na vida. Eu vou ser engenheiro mecânico. Aquele garoto não tinha história, eu fiquei até arrepiado agora, mas só de pensar nessa história, porque é uma história tão verídica, tão interessante, que foi contada inclusive no Fantástico. Foi contada aí, a história foi contada no Brasil, é refletida, porque a pessoa, ele hoje, essa garota, eu já vou contar a história para frente. Esse garoto, ele não tinha qualquer possibilidade de sair do lixão, mas ele tomou uma decisão: eu serei engenheiro mecânico. E ele ia catar lixo e estudava catando lixo. Na folga, ele estudava. Ele estudou, cresceu, se formou. Depois ele foi fazer faculdade. E que faculdade que ele fez? Faculdade de engenharia mecânica. De graça, na estadual, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Então ele estudou para entrar na estadual. Ele entrou na estadual, se formou, veio trabalhar, sabe aonde? Na fábrica daquele homem que ele conheceu quando era menino, que já não era mais só um engenheiro, já era dono de uma grande empresa de imprensa esse negócio aí de fazer viga de aço, essas coisas, placas de aço.
Aquele menino, nada mais, nada menos, tornou o diretor daquela empresa. Quando o outro dono morreu, ele se tornou o diretor-geral da empresa. Amém? Eu gostaria que você desse um glória a Deus por isso. Eu quero mostrar para você que uma criança que mudou a mente, saiu do lixo para ser uma pessoa importante na sua vida. Amém? Você também pode mudar. Você também pode ter uma vida diferenciada. Você também pode ter... Irmãos, nós precisamos acreditar que Deus está na nossa vida. Amém ou não amém? Se nós não acreditarmos nisso, nós nunca vamos para lugar nenhum. Eu não sei se eu contei aqui ontem. Se eu não contei, eu vou contar de novo. Tem outras pessoas que não vieram ontem. Eu tinha 19 para 20 anos de idade. Meu pai era comerciante, político, era presidente da Câmara Municipal de Cubatão, era o maior cargo eletivo que havia no município naquela época por causa da ditadura militar. E Cubatão não podia eleger prefeito, então a maior autoridade era o presidente da Câmara, eleito. E meu pai era presidente da Câmara naquela época. E nós tínhamos uma livraria, uma papelaria, que eu cresci naquela papelaria desde os 14 anos de idade. Com 18 eu me invoquei, fui trabalhar no banco, achei que aquilo não ia dar nada para mim, fui trabalhar no banco, foi pior, eu ganhava menos do que eu ganhava na livraria. Falei, isso aqui é vida de empregado, não dá certo, eu tenho que ser patrão. Porque quando eu era empregado do meu pai, ou trabalhava na livraria do meu pai, eu ganhava 100 cruzeiros por dia. Porque eu tirava 10% da caixa todo dia. Meu pai não me pagava. Falei, bom, pai, já que você não me paga, eu vou tirar a comissão do faturamento diário. Então eu tirava todo dia 100 cruzeiros. Não tirava mais que isso, tirava 100 cruzeiros. Eu fui trabalhar, por mês 100 cruzeiros por dia dá quanto? 25 mil ou 2.500? Fui ganhar 650 reais. Eu falei, isso aqui não dá certo, isso aqui... Fiquei só 6 meses no banco e falei, vou sair do banco. Toma banho, eu ganhava mais na papelaria, vou ficar aqui de empregado, ia ter que trabalhar 8 horas por dia e obedecer os outros lá. Eu vivia com meu pai, não tinha problema. Fui querer voltar com meu pai falou assim, agora não. Agora aqui você não volta mais. Você desprezou aquilo que eu te dei. Agora você se vira. Aí eu fui trabalhar na Justiça do Trabalho. Mas eu estava com 19 anos na esquina, olhando os meus amigos, todos eles tinham carrão. Tinha um que tinha um carro convertido, MG, vermelho. Irmão, aquele carro, eu fiquei... Um dia, quando eu ia trabalhar no Justiça do Trabalho em Santos, eu vi um MG daquele para vender, eu fui lá e comprei, sem 1 centavo, financiado em 60 parcelas. Aí meu pai, quando viu, foi lá e falou, não, senhor, você não vai comprar essa porcaria, não. Aí foi lá e pediu e não deixou eu comprar, eu tive que devolver, e eu fiquei bravo com ele danado. Mas ele não deixou eu comprar, porque eu ia fazer a maior besteira da minha vida. Graças a Deus que ele não deixou. Na hora eu não gostei, né? Mas hoje eu sei que ele fez o correto. E eu estava olhando os meus amigos de carro conversível, de carrão, tudo bonito lá, que a gente vivia lá perto, e eu falei, Senhor, quando que eu vou chegar a ter como eles? Deus falou assim para mim, eu não era crente, mas eu tenho certeza que foi Deus que falou para mim assim, quando você estiver na idade deles, você pode perguntar o que é que você vai ter. Porque eles tinham 30, 29, 35, 28, eu estava com 19, eu estava começando a vida, mas eles já estavam num patamar muito diferenciado do meu. Eu falei, tá bom. Me acalmei, irmão. Nunca mais quis comprar carro, nunca mais quis mais, fiquei na minha. Quando eu tive 30 anos de idade, eu me tornei um dos grandes empresários da minha cidade, e todos aqueles que tinham carrão naquela época, trabalhavam ou para mim, ou trabalhavam para pessoas que trabalhavam, para quem eu trabalhava.
eram simplesmente empregados. E eu me tornei um grande empresário na minha cidade. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Eu quero mostrar com isso para você o seguinte: a história do engenheiro mecânico, da minha história. São duas histórias que eu posso mostrar para você. Se você quiser, você pode ser grande. Não importa de onde você saiu, não importa quem tu és, não importa o teu começo, o importante é o teu final. O teu começo é humilde, mas o teu final é grande. Quando eu abandonei toda a minha vida material para ir para o campo missionário, eu não fui para ser um pastor presidente de igreja. Eu fui para ser um missionário para cuidar de 16 velhos. E para a glória de Deus Pai, deixei 90 em 18 meses. Quando eu saí de lá, fui para uma cidade que não tinha um único crente. Em 8 meses, deixei lá 37 pessoas para a glória de Deus Pai. Saí dessa cidade e peguei uma igreja com 29 pessoas. Em 20 meses eu deixei 475 membros e congregados e membros, 800 pessoas. Com certeza lotaria este salão aqui para a glória de Deus Pai. No país que ninguém é crente, no país que o evangelho não cresce, no país que é difícil, no país que não existe dificuldade para você. O mundo pode estar em crise, mas o Deus é o Deus da crise. O Deus está na tua vida e você tem poder e autoridade para mudar o teu futuro e o teu presente. O teu futuro nunca vai mudar se você não mudar o teu hoje. Quando que eu vou chegar lá? Não, eu vou chegar a partir de hoje. Eu vou chegar a partir de hoje. Para mim chegar aqui, eu tenho esse degrau. Eu precisei subir o degrau, e para mim estar lá, eu tenho que subir outros degraus. O importante não são os degraus que tu tens de subir. Mas o importante é você subir os degraus a cada dia. A cada dia você vai subir um pouquinho, um pouquinho. Eu disse ontem para os irmãos, todos os dias nós temos que aprender alguma coisa. Hoje eu já aprendi essa história da humildade, graças à palavra do pastor Edivaldo. Ele me obrigou a procurar, a ver melhor, porque por mais que eu tenha lido, as cabeças não guardam. Então eu fui ver agora, para mim saber agora. E eu posso ter certeza, eu vou guardar para o resto da vida a partir de hoje. Ontem, quando o rapaz disse lá sobre justiça, eu fiquei balanceado. Porque o cara é advogado, o cara é grande. Eu falei, mas eu não tinha plena convicção. Mas hoje não. Hoje eu tenho plena convicção do que eu estou falando. Sabe por quê? O fato de você me desafiar me obriga a tomar uma atitude de crescimento. São os desafios que fazem-nos crescer. Davi foi feito rei de Israel. Mas para ele ser rei de Israel, ele teve que matar. Teve que vencer batalhas. Para você ser rei, você terá que vencer batalhas. Para você prosperar, você terá que vencer batalhas. Irmãos, nós assembleanos aprendemos a ser pobre o resto da vida. Nós aprendemos isso, por causa desse abençoado texto. Esse abençoado texto destruiu a nossa vida. Porque nós temos 3 versões no Brasil. A versão do sueco, que é baseado nessa, acomodai-vos das coisas humildes. Você tinha que ser humildezinho, você pode ser pobrezinho, não vai mal. Mas o sueco embarcava todo ano para a Suécia, de navio. Mas nós ficávamos aqui comendo arroz com feijão, e ele ia para lá, o banho bem melhor. E nós ficávamos aqui os humildezinhos. Depois veio o português, antes veio o português, que é a igreja católica que mandava, era o padre, então tudo era para o padre, nós se lascávamos todos, nós éramos escravos dele. Aí depois veio o americano, aí exagerou.
Aí veio o americano e exagerou. Você tem que ser rico, se você não for rico, você é amaldiçoado. Se você não for rico, você vai para o inferno. Peraí, também não é assim, pá. Nem tão João, nem tão Maria. Tudo existe um equilíbrio. É esse equilíbrio que nós temos que buscar. Amém? Vamos para frente? Abre comigo, por favor. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 23. Vou caminhar agora para a meditação do tema, o poder da fé. Segundo Samuel, capítulo número 5, verso 23. Eu estou usando a versão NVI, tá bem? Nova versão internacional da editora Vida. Diz assim o texto, ó. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Verso 25. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Vou falar sobre estratégia. Para que você seja um vencedor, desde o princípio, Deus determinou estratégias para que você alcance uma vitória. Ninguém vai vencer batendo de frente. Os filisteus eram o maior número do que o exército de Davi. O exército de Davi era mais ou menos 600 soldados. Os filisteus tinham milhares de soldados. Mas Deus olhou, Davi perguntou e Deus falou, não ataque eles por frente. Faz uma armadilha. Em cima das árvores, as pedras começaram a cair, os filisteus ficaram apavorados, e Davi foi lá e, matou a todos. Se você disser para o teu irmão, diz, Deus, diga comigo, Deus tem uma estratégia para você se tornar uma pessoa próspera. Repete comigo. Deus, fale com força. Deus tem uma estratégia para que eu me torne uma pessoa próspera. Então você bate no peito e diz assim, eu serei próspero. Mas o irmão já está velho. O irmão aqui já está velho, acabado. O irmão já prosperou, o outro lá já é bilionário. Já não tem mais para prosperar, não tem mais interesse em nada disso. O outro aqui está acabado. Esse aqui então, coitado, olha a cara dele. Aqui já não vai para lugar nenhum. O irmão pastor lá, pastor de vida então, está lascado no meio. Viúvo, velho, viúvo e acabado. Aí ele assim, ó, com boquinha aberta, parecendo um passarinho. Eu estou doidinho para casar de novo. Mas quem vai querer um velho desse, um traste feio desse? Ninguém. Você sabe o que eu estou fazendo? O que as pessoas falam. Eu estou fazendo exatamente o que as pessoas falam.
Não me interessa o que você fala de mim. O interessa o que eu vou fazer em nome de Jesus. Não interessa o que você profetiza contra mim. O importante é o que Deus tem para mim. Se você for dar ouvido para as pessoas, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu posso todas as coisas. Rasga esse texto aí, irmão. Joga fora. Isso não presta. Isso é tudo mentira. É ou não é? É ou não é? Pastor Divino diz que é. Não é mentira, isto é verdade, irmão. Eu posso todas as coisas porque Ele me dá força para vencer. Você precisa acreditar nisso, de manhã, de tarde, de noite. Não aceite uma palavra contrária a essa. Não receba. Quando alguém falar alguma coisa contrária ao teu direito de vencer, você diz: eu repreendo em nome de Jesus. Isso não é verdade. Você pode ser isso, mas comigo será diferente. Os outros podem não vencer, mas eu vou vencer. Os outros podem não chegar a lugar nenhum, mas eu vou chegar. Vou andar mais um bocadinho. Romanos 9:33. Romanos 9:33 é uma palavra forte. Eis que ponho uma pedra de tropeço diante de você. Uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Epa, como é que é isso? Como é que é isso? Vamos ler de novo? Está meio confuso isso, não está? Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Para com esse negócio de crente, irmão. Isso é besteira. Para com esse negócio de Jesus, irmão. Igreja, pastor, é só ladrão. Está cheio de ladrão aí. E você fica dando ouvido para isso? Pare com isso, irmão. Vai trabalhar. Manda esse pastor ir trabalhar, vagabundo. É a pedra de tropeço que vão colocando diante de nós todos os dias. Você liga o YouTube, pessoas falando mal da igreja, falando mal dos dízimos, falando mal das ofertas, criticando. E você acredita em tudo isso. Mas se você for para o ponto e vírgula e falar: peraí, mas é aqui, isso aqui é que está a minha vitória. Eu confio na palavra, nessa pedra de tropeço que você está colocando diante de mim. É esta pedra de tropeço que vai mudar a minha vida. É essa pedra de tropeço que vai fazer com que eu alcance o futuro que eu preciso. Porque de onde virá a minha prosperidade? Será que a minha prosperidade vai vir do meu esforço? É Deus que me dá sabedoria para crescer. É Deus que me dá sabedoria para que eu possa ter estratégia. Quem foi que fez Davi vencer? Foi a força dele? Davi tinha mais ou menos 20 anos de idade, irmão. Um moleque. Usando a palavra de baixo calão, um porteira, criador de bode, criador de cabra, um menino que não tinha valor nenhum. Tanto isto é verdade que os irmãos dele
que é que você veio fazer aqui, seu moleque? Deixou lá aquelas porcaria daquelas cabrinhas, aquelas ovelhinhas do teu pai? O que você veio fazer aqui, seu abelhudo? Olha a pedra de tropeço para prender ele. São as pessoas desanimando você. São as pessoas tirando a confiança que você tem na palavra de Deus. São as pessoas roubando a alegria da salvação. São as pessoas impedindo que você, na verdade, alcance aquilo que Deus tem para você. Mas ele diz, calma lá. O que está acontecendo aí? Aquele gigante? 3,30 metros? Isso não é nada. Eu já matei um. Mas ele tem a força de um leão? Isso não é nada. Eu já matei leão. Não só matei, mas tirei a ovelha da boca do leão, irmão. Você não consegue tirar uma ovelha, nem uma carne, nem da boca de um cachorro. Você imagina tirar uma ovelha da boca do leão. Experimenta tirar a boca de um poodle aí, de um poodle não, mas de um bulldog aí. Como é que é o nome daquele cachorro? De um Rottweiler, um pitbull. Tira do pitbull aí um pedacinho de carne. Ou um pedação, tanto faz. Tira lá. Ele não come você inteiro. Mas Davi sabia em que ele tinha crido. Ele disse, eu vou lá, ó. Você vem com armas, você vem com a sua preparação de militar, você vem com toda a sua estrutura, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Se você quiser declarar as pessoas, se você quiser declarar comigo, fale, as pessoas vão me menosprezar, mas eu vou crer na palavra de Deus, e eu vou vencer, em nome de Jesus. Vamos para frente então. A fé, irmãos, em Deus, nos leva a viver uma vida de esperança. Presta atenção. A fé em Deus nos leva a viver uma vida de esperança. Eu, antes de sair de casa, eu ouvi uma atriz brasileira. Foi perguntado para ela qual era a palavra no português que ela mais gostava. E ela disse, esperança. Depois, apesar de que eu não gosto muito, olhando do ponto de vista brasileiro, a palavra esperança significa para nós sentar, cruzar os braços e esperar a coisa acontecer. Não é nada disso. A palavra esperança é: você vai lutar e você vai vencer. Isso é esperança. Esperança não é sentar na cadeira e esperar cair do céu. Isso é preguiça. Esperança é lutar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou me esforçar. Texto bíblico diz isso: esforça-te que eu te ajudarei. Então, depende de quem a fé para que as coisas aconteçam. Depende de quem, irmão? Para que as coisas aconteçam na tua vida, depende de quem? Depende somente de você. Para que as coisas aconteçam na tua vida, depende única e exclusivamente da sua atitude. Nós aprendemos também muito errado sobre essa questão de fé. Eu tenho fé. Não existe fé, irmão. Fé é prática da palavra. Eu vou praticar a palavra e vou provar que tenho fé. Eu não vou ficar, eu tenho fé que Deus vai abrir um guarda-chuva aqui, mas eu estou debaixo da chuva, eu tenho fé. Não vai buscar um guarda-chuva não, pessoal, que você não vai se molhar. Vai ali na estrada ali, passa na passadeira ali. Não espera o carro parar não, porque só você não vai ser atropelado. Mas eu tenho fé que ele pare. Para
você não vai parar? Primeiro, parou, agora eu vou. Então, usar a cabeça que vai fazer você alcançar o sucesso. Amém, irmãos? Dá um cutucão em quem está dormindo aí, que assim ele acorda, porque parece... Ontem foi o irmão que dormiu ali. Está dormindo aí, irmão? Está dormindo aí, irmão? Ô, velhote, está dormindo aí? Tu mesmo, cara. É? Está acordado, está vivo, cabra, macho. Então, veja. Em João, capítulo 3, versículo 36, esse texto, irmão, é um texto tão forte, João, capítulo 3, versículo 33, 36, que se nós meditarmos nele, nós vamos pensar, onde é que nós estamos dentro desse contexto teológico? Qual é a nossa posição? Olha só o que diz ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É forte, não é? É forte, não é? Nós temos medo na igreja de falar de coisas que, na verdade, pode levar as pessoas a... Caramba, meu! Nós temos receio de chegar junto e falar assim, não, peraí, se você não crê na palavra de Deus, que diz, eu sou espírito e vida. Onde é? A palavra. Ele é a palavra. E a palavra é ele. Quem não crê na palavra, não crê nele. Amém. Cara, isso é forte, irmão. Se eu não creio naquilo que a palavra diz, eu não estou crendo em Cristo, porque ele é a palavra. Ele é a palavra. E as pessoas estão aí, não, mas comigo não é assim. Não. Olha o que está escrito no texto, você vai ver que Deus faz coisas maravilhosas para você, desde que você creia na palavra. O que está aqui na igreja? O que você tem autoridade para contestar ou concordar? Alguns dos irmãos estão vendo o Espírito Santo aqui voando? O que você tem na mão para provar que Deus está em você? O que você tem na mão? Palavra. Estarei em vós. Se eu não crer na palavra, a palavra não tem poder em mim, porque eu apaguei, eu estou debaixo da condenação ainda. Vós sois templo do Espírito Santo. Quem disse isso? A palavra. Se não for isso, eu vou crer. Estou perdendo tempo. Então, crer no Filho é crer na palavra. Amém ou não amém? Quem tem a palavra tem o Filho. Quem não tem a palavra não tem o Filho. E conhecereis quem? E a verdade? Mas como é que a liberdade vai ter, se a verdade vai ter, se você não crê na palavra? Mas quando? Quando eu creio na palavra. Pode falar um monte de coisa, mas se eu não crer naquilo que está escrito, nada disso acontece. É só palavra. Eu conheço um grande homem brasileiro, um dos maiores escritores que o Brasil já teve. Ele leu a Bíblia, estudou a Bíblia,
escreveu sobre a Bíblia, mas não aceitou Jesus como Salvador. Ele diz que Jesus é o Filho de Deus, mas não aceitou Jesus como Salvador. Ele prega nas igrejas para os crentes, mas não aceitou Jesus como Salvador. Foi perguntado para ele, mas você é cristão? Eu sou cristão, mas já você é... Não. Eu creio em Cristo Jesus, mas não aceitei. Não tenho um compromisso com ele. Chama-se Augusto Cury, todos conhecem. Ele disse face a face na televisão, para quem quer ouvir. Então o fato de você conhecer a Bíblia não significa que você tem um filho. Para você ter um filho, você precisa ter a Bíblia dentro de você e crer que Ele é o Salvador e Ele é o meu Salvador. Senão nada adianta. O apóstolo Paulo fala claramente sobre isso. Se você confessar, os teus pecados serão perdoados. Mas se não confessar, você estará debaixo da condenação. Mas é Paulo que falou. Não, mas então aqui foi Jesus que falou. Aqui não foi Paulo mais, aqui foi o próprio Deus. Abra comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e verso 9. Vamos para a segunda fase. A fé nos leva a sermos fiéis ao Senhor, que nos faz prosperar. A fé nos leva a sermos fiéis ao Senhor e Ele nos faz prosperar. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O apóstolo Paulo fala que no mundo, ou foi Jesus que falou? No mundo tereis aflições. Quem foi que falou? Foi Paulo ou foi Jesus? Foi Jesus? Não foi Paulo? Mas Pedro está dizendo assim, olha, vocês aí, tem um diabo que está à voz de vocês aí, procurando destruir. Irmão, não existe ninguém neste mundo natural disposto a ver você vencer. Nem a tua família. Nem a tua família de sangue quer ver você vencer. O maior ciúme que nós temos não é das pessoas da rua, são os de dentro de casa. A maior guerra que você tem não são com as pessoas estranhas, mas são com da sua casa. Da mesma forma, é na igreja. O maior problema da igreja não são as pessoas do mundo, mas são os próprios crentes que ficam com problema porque você prosperou dentro da igreja, porque Deus te deu mais oportunidade, você cantou mais hino, ou você pregou mais vezes, ou você... o pastor está favorecendo. Como é teu nome, irmão? Jéssica? Não tinha um nome melhor para teu pai, né? Poxa, meu. É esse mesmo. Caramba, meu. Não, até o diabo achar o nome dele vai ser difícil. O diabo não pode chamar pelo teu nome, não. Coitado, o diabo é burro, pá. O diabo é burro, irmão. O cara mais burro que tem é o diabo. Se ele fosse sábio, ele estava no céu. Não é? Ele foi jogado de lá porque é burro. Porque queria saber, mas que é Deus, não, é burro. Escuta lá, o irmão Gessler, ele é uma pessoa que tem um dízimo alto.
o dízimo dele gira aqui nessa igreja mais ou menos 3.500 a 4.000 por mês, dízimo do irmão Gerson. E todo mundo sabe que ele é um grande dizimista da igreja. Fala, eu recebo, irmão. Fala assim, eu recebo, pô. Nossa, eu estou profetizando para o cara não quer, meu. Seja pobre o resto da vida, irmão. O irmão Gerson é o maior dizimista da igreja. Ele ganha 44 mil reais por mês de dízimo. Ele dá de 3.500 a 4.000, depende do mês. Amém, irmão? E o irmão Gerson, o pastor Edivaldo, dá muita oportunidade para ele. O pastor só dá oportunidade para ele, porque ele é o maior dizimista da igreja. Vocês já ouviram isso, irmão? O pastor dá oportunidade. Tem uma moça bonita, aquela moça lá por trás. A moça lá. É você mesmo que sou eu, é você. O pastor dá oportunidade. Como é teu nome, minha filha? Só dá oportunidade para a Eligência porque ela é bonita. Porque se ela fosse feia, não dava, não. Já ouviram isso, irmãos? Irmão, eu sou pastor de igreja há 30 anos, irmão, 34 anos. Tudo isso que eu estou falando acontece dentro da nossa igreja. Não é lá fora, não. É aqui. O pastor não liga para mim, que eu sou pobre. Porque eu sou velha, porque eu sou gorda, ou porque eu sou magra, ou porque eu sou João, ou porque eu sou Maria. Arruma sempre um motivo para dizer, irmão, pare com isso, faça alguma coisa útil, que você vai ser valorizado. Faça alguma coisa útil, que você vai ser honrado. Mas agora entenda uma coisa, tudo isso acontece que é para você desanimar, para você desistir, para você parar. Quando eu me converti, eu fui o cara mais oferecido que já teve lá dentro da igreja. O primeiro oferecimento que eu fiz não foi para pregar, irmão, foi para lavar banheiro. E eu já era um grande dizimista da igreja. Eu já tinha o carro melhor da igreja, de todos os crentes, meu carro era o melhor. Porque eu vim de corretor de imóveis, eu ganhava muito dinheiro. Não sei. Ele já é pastor de outra igreja. Ele era um dos maiores dizimistas da igreja. E todas as vezes de congresso, ele brigava para lavar o banheiro. O banheiro é meu, eu vou tomar de banheiro. Ele é o quê? Pastor. Pastor, eu estou precisando de Deus, irmão, para limpar o banheiro. Eu limpo, pastor. Eu estou precisando de irmão para ir buscar a cantina na casa dos irmãos. Eu vou. Eu estou buscando, eu estou precisando de irmão para fazer culto livre. Eu vou. Tudo que ninguém quer, eu quero. Sabe o que aconteceu? Jesus me abençoou, me tornou um homem de Deus, fez de mim, usou-me de forma poderosa para curar enfermo, para ressuscitar morto, para dar vista ao cego, para fazer sinais, prodígios e maravilha. Não porque eu seja melhor do que ninguém, mas é porque eu amo fazer a obra de Deus. Aí entra o texto: acomodai-vos às coisas humildes. Nós precisamos aprender algo sobrenatural sobre Deus, irmão. Deus está esperando a atitude minha para fazer eu prosperar e minha vida mudar. Pode ser prosperar na vida espiritual, pode ser prosperar na vida material, independente da situação qual seja. O importante é você ter atitude para que isso aconteça na tua vida. Vou continuar. Não sei muito tempo eu tenho mais não. Vou mais para frente. Por favor, Apocalipse 22 e 12.
Apocalipse 22:12. Isso é forte também, isso é muito gostoso esse texto. Já não é Deus, já não é Jesus, já não é Paulo, é o próprio Deus revelando a João, irmão. Se você achar que esse texto não serve, então, você deve aceitar Jesus como Salvador de novo. Se esse texto que nós vamos ler não servir para você, para mudar a tua cabeça, você tem que aceitar Jesus de novo. Porque, não tem jeito, você está mesmo longe de Deus. Olha só o que diz o texto. Eis que venho em breve. Na vossa versão é sem demora. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um conforme aquilo que ele faz. É forte demais, não é, irmão? É forte demais. É Deus revelando a João. Irmão, João foi arrebatado e Deus falou para ele: olha, João, o galadão está comigo. Eu vou retribuir a cada um conforme aquilo que ele fizer. Lembre-se que a recompensa de Deus vai de acordo com as tuas atitudes. Não é com a tua fé, não, irmão. Não é com a tua fé, não. É com a tua atitude. É forte demais, não é? Meu Deus do céu. É de arrebentar a boca do balão. Me lasquei todo agora. Tenha misericórdia de mim, pai. Que eu não estou fazendo porcaria nenhuma. Que recompensa eu vou ter? Vem, pastor, de volta. Não estou fazendo nada. Terceira, a fé nos leva a sermos curados, libertos e nos torna vencedores em nossas batalhas materiais e espirituais. Romanos 4:3 fala de Abraão. O apóstolo Paulo dizendo assim: pois o que as escrituras sagradas dizem, elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso, custou essa versão, Abraão creu em Deus e é por causa disso que Deus o aceitou. O que Abraão fez? Eu creio que Deus é maravilhoso. Eu creio que Deus é grande. É o Deus do céu e o Deus da terra. Deus é tremendo! Foi isso que ele fez? Não foi, irmão. Abraão, pega o teu filho, vá para o monte e me oferece ele em sacrifício. Irmão, é a atitude sua que vai provar que você crê em Deus, a atitude sua que vai provar que Deus é real. Ele vai para o monte, amarra o garoto que tinha mais ou menos 20 anos de idade, que não era nenhum bebezinho. Ele podia ter corrido, se mandado. Quando ele está subindo no monte, é outra coisa que você vai ver agora, que vai lascar tudo de novo. Porque muita gente diz: Deus para si proverá o cordeiro. Aí diz que é para Deus o cordeiro. Não, é para Isaac mesmo, irmão. Abraão disse para Isaac: Isaac, você que vai ser sacrificado. É você, Isaac. Mas lembre-se de uma coisa: Deus pode prover, vai prover para você um cordeiro. Mas o cordeiro é tu, cara. Agora não tem cordeiro aqui não, é você mesmo. Irmão, o cara vai consciente. Porque naquela época havia costume de ser sacrificado gente, pessoas, seres humanos. Era normal. As outras nações sacrificavam seres vivos. Homens, crianças, homens, mulheres eram sacrificados. Então não havia nenhum escândalo
para Isaac saber que ele era oferecido em sacrifício. E ele foi sem medo algum, porque ele estava servindo a um propósito especial. Ele ia ser oferecido a Deus. Olha que amor de Deus que ele tinha já. Ele vai para o monte e Deus fala: Abraão, não faças mal ao menino, ou não lhe toque, porque agora, olha só, porque agora eu sei que tu me amas. Quando que Deus soube que Abraão o amava? Quando é que Deus teve convicção que Abraão o amava? Quando ofereceu Isaac, irmão. Diga para o teu irmão: sem sacrifício, Deus nunca vai saber se você o ama de verdade. É para você falar, irmão. Se você não falar, eu vou ficar triste comigo mesmo. Sem sacrifício, Deus não vai saber que eu amo. Porque Ele fez sacrifício por você, pá. Deus morreu por você. E você faz o que por Ele? Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, vou cantar louvores. Eu vou para a igreja, vou ser crente. Grande coisa. Grande coisa. Os diabos também creem e estremecem. Pois é. Grande coisa. A questão não é você vir ao culto, irmão. É você participar do culto. É você prestar culto. Amém ou não amém? Eu vou para o culto, não. Eu vou adorar a Deus. Onde você vai? Vou adorar ao Senhor. Vou prestar meu culto ao Senhor. E aí a tua vida vai mudar de direção. Eu falei com a minha esposa agora, antes de vir, ela disse para mim: Nani, estou indo para o Woking fazer um culto, dirigir um culto. Ela não sabe falar nada, irmão. Mas ela sabe ir lá, manter a presença, põe um para pregar, põe outro para pregar, e o povo está apaixonado por ela. Eu já perdi até o pastorado lá, e agora é aquela que vai ser a pastora. Sabe por quê? Porque ela está adorando a Deus. Sabe quantos quilômetros? 100 quilômetros da nossa casa. 100 quilômetros da nossa casa. Ela tem que pedir favor para um, pedir favor para outro, para ir levá-la lá para ela prestar o culto, dirigir o culto a 100 quilômetros da nossa casa. E você sabe como é que ela faz? Estou indo para o Woking, Nani. Daqui a pouco ela posta a fotografia dos irmãos que estavam lá. Olha aqui, Nani, todo mundo está aqui hoje. Olha, Nani, aqui. Sabe o que acontece? Deus está abrindo as portas. E hoje, na igreja lá, 8 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Ele está fazendo lá 100 quilômetros. E na sede, 8 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. As coisas estão difíceis, mas Deus está abrindo, está provendo, irmão. Eu estou há 5 anos sem salário, mas não passo fome. É novinho que eu comprei. Novinho, estou estreando aqui. Sabe o que eu quero dizer com isso? Creia no Senhor Jesus Cristo, que tu não terá falta de nada. O Senhor proverá para você. O Senhor abençoará você. O Senhor te fará prosperar. O Senhor fará a tua vida ser algo diferenciado, irmão. Creia em Deus, que o sucesso vai chegar. As nossas ações, vou concluir com essa parte, as nossas ações provam a nossa fé. Tiago capítulo 2, verso 14, verso 17 e verso 21. Para você não ficar dizendo que é eu que estou inventando. Eu coloquei esse texto hoje. Eu não tinha essa quarta parte, parava na terceira. Mas eu coloquei hoje, por causa da nossa conversa ontem. Por causa da nossa conversa ontem. Eu coloquei hoje. Olha só. Tiago diz. Você sabe quem é Tiago? Vocês sabem quem é Tiago? Irmão de Jesus.
Tiago não acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Tiago não acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Sai daqui, vai para lá, vai para cá. Mas depois da ressurreição, ele falou: meu irmão, cara, ele era Deus. Conta a história que ele ficou com as pernas deformadas de tanto orar, pedindo misericórdia a Deus, porque ele não creu quando era para crer. Você tem a oportunidade, nesta noite, de mudar a tua história e a tua vida. Você tem oportunidade para, nesta noite, declarar para você: a minha vida vai ser diferente a partir de hoje. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida vai ser outra. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso, não é eu que estou falando, hein, gente? Acaso a fé pode te salvar? A fé não salva ninguém. O que salva é confessar Jesus como Salvador. Tiago é danado. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Verso 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Eu li lá atrás, não li? Não li lá? E agora eu estou lendo de novo aqui. Ele mesmo está dizendo, olha, lá atrás está dizendo o quê? Lá Romanos, o Paulo está dizendo, ele vai dizer lá na frente, não foi por causa da obra de Abraão que ele foi justificado, que ele recebeu a recompensa? Não foi porque ele teve fé, porque ele praticou as obras que Deus pediu, ele obedeceu a palavra. Qual foi a palavra? Me dá o teu filho. Agora, por que será que Deus pediu para Abraão oferecer um sacrifício? Ele mata o boi, o cordeiro, mata os pombos, coloca sobre a pedra e não mete fogo. E o povo e os corvos vêm comer. E ele começa a espantar os corvos. Qual foi a consequência desta atitude de Abraão? Abraão, o pai da fé, qual foi esta atitude dele? Será que você se lembra? Se o teu culto não tiver fogo, não tiver adoração, ele não será recebido por Deus. Porque o próprio Deus pode botar fogo no altar e consumir todo o holocausto. Deus não precisa do meu fogo, porque Ele é o próprio fogo consumidor, Ele é o próprio Deus que pode botar fogo. Sabe qual foi a consequência? 430 anos Israel sofreu no Egito como escravo, por causa daquela atitude de Abraão. Meu Deus, o que o povo de Israel tinha a ver com Abraão não ter feito o que tinha que ter feito? Eles foram nascer depois de séculos depois, mas Deus declarou, por causa disso, que o povo de Israel vai sofrer 430 anos no Egito. É muito duro, irmão, é muito duro, mas nós temos que entender o seguinte: Deus fez isso para nos ensinar a agradar o coração de Deus. Vou falar de novo que você não ouviu. Deus fez isso para nos ensinar a agradar o coração de Deus. Quando nós começamos a agradar a Deus, irmão, a nossa vida vai mudar. Nós precisamos de agradar o Senhor.
agrade do Senhor e Ele se agradará de vós. Tiago 2, 18, 22, 24 e 26 para encerrar. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Você está aqui? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas estas coisas. Olha só, ponha Deus em primeiro lugar e aquilo que Ele quer, e todas as outras coisas Ele te dará. O que é que você quer? Uma casa nova, um emprego decente. Eu quero saúde. Eu quero que a minha família sirva a Deus. Eu quero que o meu esposo se converta, que a minha esposa se converta. Eu quero que a minha vida prospere. É isso que esse texto diz. Tudo que você quiser, Ele fará, quando você colocar Ele em primeiro lugar. E aquilo que Ele quer, porque nós aprendemos assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E por causa desta texto, dessa palavra justiça, e por causa deste vernáculo meio complicado para nós, cada um prega o que quer, cada um fala o que quer. Mas essa versão da Nova Linguagem de hoje diz claramente: faça o que Deus quer. Eu disse para o advogado ontem, é aqui, olha, o que está escrito ali é aquilo que Deus quer, é o desejo de Deus, é o que é justiça. E achei na versão de hoje exatamente isso, na Nova Linguagem de hoje, porque no grego diz exatamente, olha, representando alguma coisa que Ele deseja, é a vontade certa dEle. Então nós, eu e você, podemos ter uma vida próspera e um futuro brilhante. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Eu gostaria que você fizesse uma oração consigo mesmo. Nós vamos orar coletivamente, porque eu tenho certeza absoluta que 99% de nós não praticamos isso como deve ser. Eu tenho certeza absoluta que nós não praticamos como Deus esperaria que nós fizéssemos. Então, como é que a gente faz? Como é que eu vou resolver esse problema? Vou começar de novo. Amém ou não amém? Quando eu começo de novo, a minha história começa de novo. Tudo que está para trás muda. Só existe uma forma: nós orarmos ao Senhor,
pedindo perdão por aquilo que deixamos de fazer e declarar a Ele: a partir de hoje eu vou começar a viver de uma forma diferente. E eu tenho certeza absoluta que se você mudar a tua postura, a tua forma de ser, você certamente alcançará o sucesso que você deseja. Amém? Se você quiser, coloque a mão no teu coração e declare comigo assim: Deus, fale alto que eu gostaria de ouvir. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão por tudo que eu tenho deixado de fazer, por toda forma que eu tenho negligenciado. Mas a partir de hoje, eu quero confessar que eu errei por desconhecimento. Mas hoje, Tu me revelaste através do Teu servo. Por isso eu oro e peço perdão. Lava-me no Teu sangue e justifica-me. E a partir de hoje, me dê uma nova vida. Porque eu vou mudar a minha forma de estar, a minha forma de cultuar, a minha forma de adorar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, para que a minha vida, a partir de hoje, possa prosperar muito mais, e todos possam ver que Tu está na minha vida, porque eu vou crescer e vou ter sucesso na vida material e na vida espiritual. Por isso eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido Deus, nós confessamos diante de Ti. Eu quero pedir agora a Tua graça, que Tu venha sobre nós com Teu sangue, justificando-nos e perdoando, e fazendo de nós um instrumento em Tuas mãos, para que nós possamos verdadeiramente mudar, e através desta mudança, a nossa vida possa refletir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Duas coisas que você tem que fazer todos os cultos. Primeiro, trazer a tua oferta à casa do tesouro. Todos os cultos, não é um culto, todos. Separe na sua casa. Nunca se esqueça, seja um dizimista fiel. E se você tem um desejo pessoal, faça um voto específico para aquilo que você deseja. Eu quero comprar uma casa nova. Eu quero ter uma faculdade. Eu quero entrar na universidade. Eu quero entrar no concurso público. O salário do concurso público é X. Eu vou fazer um voto daquele salário e Deus vai me dar a vitória. Se você obedecer e fizer aquilo que Deus espera de você, dentro de um ano, o pastor Edivaldo vai me contar que esta igreja saiu da crise e passaram a prosperar poderosamente. Ele não vai ficar pedindo R$7 para fazer um lanche depois do culto e ainda ter dificuldade para as pessoas contribuírem. Ele não vai ter mais essa dificuldade, porque você vai ser o primeiro. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Tem uma pessoa nesta igreja aqui, que há poucos dias atrás, fez uma doação. Eu não vou dizer quem é, que é para ninguém ficar, mas ele fez uma doação de R$42 mil. Você vai vê-lo prosperando e você vai achar, o que está acontecendo com ele? Sabe por quê? Se você amar a obra de Deus, Deus vai amar você. Se você investir nisto aqui, você é que vai ganhar. A igreja vai continuar independente de você. É você que precisa prosperar numa igreja. O dinheiro que você der na igreja vai ser consumido pelas despesas, pela reforma. Olha só, vê se tem cabimento. Olha aqui, olha lá, olha o buraco no telhado. Já da outra vez que eu estive aqui, já estava aquele buraco lá. Até hoje ninguém arrumou. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro. Ninguém olha para aquilo, olha. Mas alguém vai estar aqui nessa igreja e vai falar assim: eu vou arrumar aquilo lá vai ter que ficar bonito, eu tenho que trocar esse pano, eu preciso fazer, vou fazer o melhor para o Senhor. E o Senhor vai fazer o melhor para você. Amém?
Amém, irmãos? Está vendo aqueles bancos que estão lá? Da outra vez que eu estive aqui não estava cheio. Mas quando você começar a fazer isso, aquilo vai lotar. Não vai ter banco de cadeira, de plástico lá não. Lá vão tocar a bancada toda e lá vai ter banco bonito igual os daqui de baixo. Sabe por quê? Porque você é que vai investir nisto aqui. Não é o pastor Edivaldo que vai investir, é você. E é você que vai ganhar com isso. Amém? Quem vai prosperar da glória a Deus? Então bate no peito a partir de hoje. Eu vou ser rico. Eu vou enriquecer mesmo. Eu vou prosperar de verdade. Chega de ser pobre. É, irmão, vou morar numa casa bonita, num belo de um condomínio. Mas vou congregar no Recanto do Sol. Porque aqui é que Deus me abençoou. E é aqui que eu vou continuar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa. E vamos em frente. Porque eu vim aqui somente para dizer para vocês que Deus vai mudar a sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.